Domingo 12 de março. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse terceiro domingo da Quaresma, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Jesus disse-lhe: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Jesus lhes disse: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: "Ele me disse tudo o que eu fiz."
Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse Evangelho, Jesus se apresenta como aquele que realiza plenamente nossa sede de vida em abundância. Toda a conversa com a samaritana gira em torno do tema da água viva e tem como ponto de partida a água material e a sede física. É comum no Evangelho de São João esse tipo de reflexão, em que de um elemento concreto, real, físico, se parte para um diálogo que explica o mistério de Cristo e o seu significado para a comunidade de fé. A samaritana busca a água da sobrevivência cotidiana, carrega o estigma de ser tratada como inferior, está aberta a um crescimento na fé, na compreensão dos caminhos de Deus. É capaz de dar passos para frente no sentido da realização de seus anseios. É capaz também de rever sua vida, consciente de seus pecados. Torna-se protagonista de uma nova caminhada, espalhando seu entusiasmo em meio aos outros. Por sua parte, Jesus se comporta de uma maneira incrivelmente livre e por isso mesmo cativante. Ele supera o preconceito social que determinava que um homem não devesse conversar a sós com uma mulher. Supera o preconceito religioso que levava os judeus a desprezarem a religião samaritana. Supera o preconceito moral que taxava a mulher de adúltera, seu atual marido não era seu marido. As divisões e barreiras que existem na vida do povo precisam ser vencidas e derrubadas para que possa se abrir no horizonte a perspectiva da paz. O diálogo atinge seu ponto culminante quando Jesus se apresenta como Cristo esperado, tanto pelos judeus como pelos samaritanos. Ele faz a mulher avançar na sua compreensão dos caminhos de Deus. Jesus lhe mostrou uma nova maneira de viver a religião, mais ligada ao amor, aos valores mais profundos do ser humano. Adorar a Deus, para Jesus, deixa de ser uma questão de cumprir ritos aqui ou ali, e passa a significar uma postura de vida que o respeita em todas as dimensões da vida humana e em todos os povos. Quando se carrega Deus dentro de si, a vida inteira se torna sagrada, o mundo inteiro se torna templo, todo ser humano se torna sacrário. É Jesus quem não só nos permite beber dessa fonte de vida, mas muito mais, nos transforma em fontes. Assim outras pessoas sedentas poderão encontrar em nós água viva de que necessitam para seguir em frente. A samaritana, depois de encontrar o Salvador do mundo, que traz a água que mata a sede de felicidade, não se fechou em casa a gozar a sua descoberta, mas partiu para a cidade, propondo aos seus concidadãos a verdade que tinha encontrado. Nosso Senhor quer que nós façamos o mesmo que ela fez, isto é, que sejamos testemunhas vivas, coerentes, entusiasmadas dessa vida nova que encontramos em Cristo Jesus. Por fim, rezemos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicaste o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.